Olá pessoal, é, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir essa live após o encerramento dela. Meu nome é Thiago Rangel, sou de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, e venho aqui usar o espaço dessa live no Facebook para desabafar o quanto estou revoltado com proprietários de casa em Campos, né? Campos é uma cidade do norte do estado do Rio de Janeiro. E eu vou explicar aqui, ou melhor, eu vou desabafar o, o drama que eu vivo aqui na cidade de Campos dos Goytacazes para alugar uma casa. Que para você que está me assistindo agora, ou vai me assistir depois desse encerramento dessa live, pode parecer tão simples na sua cidade de conseguir uma casa, de você que mora de aluguel, pode parecer aí na sua cidade tão simples de conseguir uma casa, de alugar. Para mim aqui, né? Para mim e para Márcio não é, né? Vamos por partes para vocês entenderem a minha situação e a do Márcio aqui em Campos. Campos dos Goytacazes é uma cidade... Olá Humberto, obrigado pela... você está me assistindo aqui. Campos dos Goytacazes é uma cidade que tem, segundo o IBGE, 470 mil habitantes, né? Em termos territorial, Campos é uma cidade muito grande, né? Porém, as pessoas que moram aqui trata Campos dos Goytacazes, uma cidade de interior, como fosse uma metrópole, como fosse São Paulo, como fosse uma Nova York, né? Em termos de exigências contratuais na questão de contrato de aluguel, né? Né? Eu estou morando numa casa que não é uma casa que eu queria, né? É uma casa que apresenta alguns vícios, né? O que são vícios? Alguns problemas. A parede, parte da parede do embolso aqui no alto soltou. A casa é muito antiga, precisa de reparos na janela, está precisando fazer reparos na janela, né? Enfim, eu caí numa casa que de fato a casa não é habitável para morar. Eu me mudei para essa casa, eu morava numa outra que era aqui no bairro Parque São Benedito, e essa outra, quando chovia alagava o quintal, porém a casa era direitinha, eu tinha um banheiro bacana, eu tinha um espaço legal, a casa não chovia dentro, mas por acaso essa outra casa que eu morei com meu amigo ser no alto, meu amigo é deficiente, ficava difícil para ele subir e descer a escada. Inocência Barros, obrigado pela sua participação aqui na live. Ficava difícil para o meu amigo subir e descer a escada, porque, pessoal, uma pessoa que usa muleta não tem condições de ficar subindo e descendo a escada, cansa muito. Então, um dos entraves para mim ficar nessa casa que eu estava, antes de chegar até aqui, até nessa casa, é a questão da dificuldade também da escada, por a casa ser no alto, e por também encher o quintal d'água de água quando chovia. Aí eu procurava casa, eu vinha procurando casa desde novembro de 2020, eu, naquela procura por casa aqui em Campos, né, no meu bairro principalmente, que é o Parque São Benedito, Campos dos Goytacazes. Aí, na procura incessante, me deparei com vários proprietários que alguns eu perguntava, olha só, eu perguntava, alguns aceita animal na sua casa?
Aí, não, depende do animal. Quantos cachorros você tem, né? É de pequeno porte, é de grande porte, né? Aí quando eu falava, ó, eu tenho 5, né? Porque eu não vou abrir mão, eu sempre falei, deixei bem claro pro proprietário de casa, que eu ia ver a casa, ou ia alocar a casa dele, ia alugar a casa dele, que eu não abriria mão do meu direito de ter os meus filhos de 4 patas por causa de proprietário, né? O que acontece? Muitos proprietários e dava uma negativa, falava que não aceitava. Uns falavam no anúncio que não aceitava nem animal nem criança. Outros, quando eu falava que eu tinha 5 cachorros, falavam não, o quintal era enorme a casa, mas nós não aceita animal por conta de que tem que limpar, e por causa do vizinho, o vizinho vai reclamar do latido do cachorro, o vizinho vai reclamar do xixi, do cocô do cachorro. E eu sempre deixei claro para o proprietário que eu e meu amigo sempre zelamos pela casa, pelo imóvel, né? Sempre limpando, sempre eu e ele sempre limpamos a casa, limpamos o quintal. Nunca deixei nessa outra casa que eu morei 2 anos com meu amigo, a gente sempre zelou pela casa, sempre limpou o quintal. Só que é o seguinte, pessoal, os proprietários de imóveis em Campos, eles estão achando que eles são patrões, do inquilino. Eles fazem exigências absurdas. Por exemplo, que eu tenho que questionar também a questão da imobiliária. A imobiliária, eu tive com uma pessoa que até então uma mulher que é corretora, até então se mostrava tão solícita, tão gente boa para alugar o imóvel, mas fez uma série de exigências contratuais. Ela dizia que no caso, todo o contrato ficaria no nome do meu amigo, que tem um nome nome limpo, e eu tenho um nome negativado. Ela falou que era para assinar, né? Era para assinar, o meu amigo tinha que assinar e eu tinha que assinar, né? Eu tinha que assinar o contrato, porque se caso meu amigo não pagasse o aluguel, eu ia pagar, né? Maria, tudo bem com você? Eu ia pagar. E ali naquele contrato imobiliário uma série de absurdos, né? Então, é aí que eu falo, esse é o grande desafio de alugar casa em Campos Goytacazes. Dois desafios. Fora os valores absurdos de aluguel que os proprietários estão cobrando em Campos. Por exemplo, eu tenho uma casa aqui, perto aqui, do outro lado da rua, uma casa no alto, que o proprietário está cobrando R$650, uma casa próxima a cemitério, que aqui atrás de mim é um cemitério chamado Campo da Paz, e o proprietário quer R$650 no imóvel, aqui de frente à minha casa, simplesmente porque a casa dele tem 3 quartos e tem um varandão que roda assim, né? E tem as tomadas bonitinhas, barará, e quer R$650 e entrada compartilhada, né? Deixa eu tomar uma água. Então eu acho um absurdo. Não sei, você que está me assistindo ou vai me assistir depois, eu não sei como que as questões burocráticas na questão, na hora que você que está me assistindo vai Campos Goytacazes, uma cidadezinha provinciana, um povo de Campos Goytacazes, que só porque tem 2 casinhas ou 3 casinhas acha que é rico,
e quer enfiar a goela abaixo do povo, do inquilino, um aluguel caro, e quando não é um aluguel caro, eles não querem abrir mão de negociar, eles não querem negociar. Quando não querem negociar, fazem uma série de exigências, né, contratuais absurdas, e os proprietários em Campos tratam o inquilino como cidadão de quinta categoria, entendeu? Os proprietários em Campos tratam o inquilino como o proprietário fosse o patrão, né? Como se o proprietário fosse o patrão e o inquilino fosse o empregado. Ou, eu vou mais além, ou como ele estivesse alugando ou estivesse cedendo a casa para o inquilino para morar de favor, entendeu? Fazendo uma série de exigências. Aí o que acontece? O imóvel vai ficar fechado, ou quando aluga para uma pessoa, essa pessoa vai e dá o calote, né? Então eu acho um absurdo em Campos dos Goytacazes ainda proprietário ainda exigir coisas absurdas para alugar uma casa, né? Humberto Silva, contratos de locação hoje em dia está bem complicado. Então, Humberto, mas o que acontece é que em Campos eles complicam demais contratos, né? Complica demais, então fica difícil. Aí que eu tenho que fazer? Eu sou obrigado a ficar um pouco mais na casa onde estou, que eu não sou feliz, mas eu tenho que ser obrigado a ficar um pouco mais para fazer, tipo assim, um rastreamento na cidade de Campos dos Goytacazes para ver qual proprietário, né, achar uma agulha no palheiro, qual proprietário de fato seja flexível. Porque eu não acredito, eu não sou radical. Eu não acredito que todos os proprietários que alugam imóvel em Campos pensam igual esses muquiranas que acham que está alugando um imóvel, acham que está alugando uma mansão, entendeu? Acham que está alugando uma casa, uma mansão na praia, ou acham que está alugando um imóvel na capital paulista, né? Então, Campos, as pessoas que alugam imóvel, eles têm uma visão muito provinciana, uma visão muito retórica, né? Na questão de contrato e inquilino, né? É um absurdo isso, porque antigamente, quando eu podia trabalhar, quando tinha trabalho, quando tinha condições de trabalhar, e eu morava numa kitnet num outro bairro, né, aqui perto do IPS, em 2009, né, eu ficava sonhando em conseguir uma casa maior, né, e na época aparecia um monte de casa, né, depois fiquei desempregado, né, e eu passava assim, nos lugares e via casas boas com preços bons. Só que hoje em dia, não sei na sua cidade, mas hoje em dia a situação em termos de locação de imóvel em Campos está um absurdo. Está um absurdo as exigências que os proprietários em Campos fazem para alocar um imóvel para o inquilino. Trata o inquilino como cidadão de quinta categoria, ou muitas das vezes eles recebem, depois que a gente passa a morar no imóvel dele ou dela, eles não querem, quando a casa apresenta vícios, eles não querem reformar o imóvel, né? Só quer receber o aluguel e não quer reformar o imóvel. Então eu faço um apelo aí, você que é proprietário de Campos dos Goytacazes, uma cidadezinha de interior, né? Uma cidade que ainda sobrevive o recurso, a renda principal da cidade, ainda a renda per capita
O que Campos, qual é a mola de recursos de investimento ou o que o comércio sobrevive aqui em Campos de Goytacazes? Do dinheiro que a prefeitura repassa para os servidores públicos e esses servidores públicos municipais gastam nas lojas da cidade. Ou seja, funcionários da prefeitura que recebem dinheiro lá da prefeitura e gastam no comércio. Porque Campos não tem uma... Já há muito tempo, Campos não tem uma agricultura forte, né? Campos não tem um comércio forte. Campos tem muito poucas indústrias. Agora que o prefeito, agora que está no poder, Vladimir Garotinho, está trazendo algumas empresas, alguns supermercados de outros estados para Campos. E eles tratam Campos, os proprietários, eles tratam Campos de Goytacazes como fosse com essa bola toda não, entendeu? Campos, o nível de pessoas desempregados e o nível de pessoas trabalhando em situação informal é muito grande. Rodrigo Gag, obrigado, querido. Em Campos de Goytacazes, como diz o ditado, eles gostam de... O ditado popular, eles gostam de cagar cheiroso, né? O ditado popular que é muito usado aqui em Campos, eles gostam de cagar cheiroso. Ou seja, eles sabem que a situação do município não é boa, onde, para vocês terem uma ideia, a minha cidade, Campos de Goytacazes, no ranking de pobreza, de extrema pobreza, ela é muito elevada. Vou adicionar Márcio aqui para ele falar um pouco melhor. Fala também. Então, pessoal, é um absurdo isso. É um absurdo ficar assim, aqui em Campos de Goytacazes não ser a cidade de vocês. Só um momento. É muito complicado, pessoal, ficar numa cidade onde as pessoas onde os proprietários tratam o inquilino como fosse cidadão de quinta categoria, né? E quem vai pagar o imóvel deles é quem? O próprio inquilino, né? É o próprio inquilino. E eles fazem uma série de exigências, eles torcem o nariz para a pessoa quando fala de animal, ou quando tem alguma religião, torce o nariz. Não quer, às vezes, quer a casa, eles cobram R$ 700 numa casa, não querem negociar, né? Aluga uma casa num lugar horrível, mas querem um valor absurdo, porque eles falam que tem que acompanhar o aluguel, o índice de inflação do aluguel, entendeu? Aí fica fechada, entendeu? Fazem muitas exigências, aí não dá, não dá. É complicado viver em Campos de Goytacazes dessa maneira. Aí Márcio diz aqui, Campos... Aqui. Então, Márcio está dizendo aí, dizem que a região dos Lagos, Cabo Frio, os imóveis são ótimos. Sim, eu não sei se lá eles são complicados
para alugar um imóvel, né? Mas é difícil, pessoal, estar morando numa cidade onde o proprietário eles se acham a última bolacha do pacote, ou acha que a casa deles é a última casa a última casa de Campos Goytacazes, entendeu? Fazendo uma série de exigências bobas, idiotas, e precisando de alugar, e precisando de dinheiro. Mas mesmo assim, os ordinários, os filha da puta desses proprietários, desculpa falar o termo, porque eu estou revoltado com essa situação de Campos, entendeu? Que esse povinho que tem imóvel em Campos, só porque tem uma ou duas casas, acha que é rico, que é milionário, quer cobrar um absurdo de aluguel, quer fazer exigências esdrúxulas, quer fazer uma série de burocracia que parece que a casa deles é uma mansão, né, na Zona Sul. Então é difícil, né, conviver com o ser humano, é difícil, o ser humano está podre, entendeu? É difícil conviver com o ser humano está podre, tá? O ser humano em Campos, principalmente em Campos Goytacazes, o ser humano em Campos Goytacazes é podre, entendeu? Mas eles são podres, mas eu coloco eles no lugar deles. Porque eu não tô pedindo favor a eles, eu não estou pedindo para morar de graça na casa deles, nem eu nem Márcio, eu vou pagar pelo imóvel, entendeu? Então, para que fazer exigências bobas? Fazer uma série de... colocar uma lista com uma série de exigências. Quem paga pela lei, entendeu? A lei é bem clara. Direitos e deveres, tanto para o proprietário quanto para o inquilino, né? Deixa eu adicionar aqui, pessoal, Márcio. Enviar a solicitação. Pronto. Eu vou adicionar você. Ele fica lá no quartinho, tá dando eco. Vou chamar Márcio aqui. Adicionando o Márcio aqui, que vai também falar um pouco mais sobre isso, porque ele é tão vítima desse povo quanto eu estou sendo, né? Engraçado. Sofre. Ele tem que se inscrever nessa sala aí. Peraí, pessoal, estou tentando adicionar a Márcio aqui. O celular dele é um pouco complicadinho para adicionar aqui. Não ouviu. Não dá o santo aí. Então, é melhor o Márcio sentar aqui, que o celular dele é um modelo antigo, é muito complicado para fazer live, para poder simultaneamente, o celular dele é muito antigo e fica complicado. Então, pessoal, eu faço aqui um apelo, entendeu? Porque eu faço aqui também um desabafo, né? Que você que é proprietário em Campos, não pensa que o seu imóvel é a última casa da rua, não pensa que o seu imóvel é a última casa de Campos Goytacazes, entendeu? Eu não posso acreditar que exista proprietário, que Campos inteiro, uma cidade muito grande, todo mundo é igual, né? Todo proprietário é igual ao outro. Não. Por exemplo, a casa que eu moro, não é que eu queria, mas estou morando nela, estou pagando, então tem que ficar aqui, estou procurando com calma, para poder também não me decepcionar, nem eu nem Márcio se decepcionar de cair um rabo de foguete por aí. Eu só falo para os proprietários
que é o seguinte: o dia da caça é dia do caçador, entendeu? Esse é um ditado muito forte. Você faz comigo aqui, com o Márcio, você humilha, vocês nos humilham, vocês fazem exigências horríveis para a gente alugar seu imóvel. Amanhã depois você aluga o imóvel para uma pessoa que é canalha, que não vai te pagar, que não vai honrar sua água, sua luz, e vai te dar trabalho para você tirar essa pessoa do imóvel. Ele não reflita. A situação econômica do Brasil não está boa, está precária. A situação econômica do Brasil está de mal a pior. Pare de fazer exigências para alugar o imóvel em Campos dos Goytacazes, porque Campos dos Goytacazes não é nenhuma Cancún, Campos dos Goytacazes não é nenhum Caribe, Campos dos Goytacazes não é nenhuma ilha grega, entendeu? Para vocês fazerem exigências no imóvel, entendeu? Uma coisa tão simples, chegou, alugou, fez um contrato simples, entendeu? Alugou, chave para cá, para lá, dinheiro na sua mão, na sua mão, proprietário. Então, reflitam. Quanto mais vocês tiverem esse pensamento tacanho, porque Campos não tem um PIB, não tem um PIB maravilhoso, Campos não está explodindo de emprego, Campos não está uma economia puxante, então parem de tratar o inquilino como fosse um cidadão de quinta categoria, porque eu e Márcio não somos cidadão de quinta categoria, porque a gente paga nossas contas, aluguel, água, luz e outras contas. Então, se a gente paga, nós temos o direito de exigir, entendeu? Parem de achar que só vocês, proprietários, têm direitos. Nós também, inquilinos, também temos nossos direitos respaldados pela lei, né? Então, quando você for alugar um imóvel, entendeu? Pense 2 ou 3 vezes na hora de você fazer exigência aqui em Campos dos Goytacazes, exigências absurdas. Porque quem vai ficar com o imóvel fechado, tendo infiltração, você tendo que honrar as taxas de água e luz, que mesmo seu imóvel fechado, você vai ter que honrar taxas de água e luz e ter que fazer reparos na casa, porque quando o imóvel fica fechado, você, além de ter que manter a taxa de água e luz paga todo mês, você é proprietário de Campos dos Goytacazes, você também vai ter que fazer reparos na casa, porque o imóvel fechado não é bom para o proprietário. Entendeu? Ele vai ter que gastar para poder fazer reparos na casa durante o tempo que o seu imóvel está fechado. Então, pare e reflita. Para de exigir valores absurdos para uma casa que essa casa não está com essa bola toda. Entendeu? Para de cobrar uma casa de 2 quartos, só porque a casa tem 2 quartos, tem azulejo, tem tomada de ouro, tem uma garagem boa de piso, vocês querem cobrar R$700, vocês ficam com o imóvel fechado por conta disso. Por causa da arrogância de vocês, vocês ficam com o imóvel fechado. Mas eu sei que Campos nem tudo está perdido, não. Eu sei que tem muita gente boa em Campos dos Goytacazes. Eu sei que de tanto eu ficar batendo na tecla, batendo na porta, uma hora eu vou encontrar um proprietário bom para a gente fechar um negócio bom, eu e Márcio. Eu não vou desistir. Apenas eu não vou ser apressado. Eu estou selecionando também. Se ele seleciona os inquilinos, nós estamos selecionando o proprietário que a gente vai morar, da casa onde a gente vai morar. Nosso dinheiro não é achado. Meu dinheiro não é capim, entendeu? Para dar na mão de gente de cavalo, né? Para dar na mão de gente ignorante, que não tem um pingo de respeito às leis, que não tem um pingo de respeito aos direitos e deveres do inquilino e da lei do inquilinato. O mercado imobiliário do Brasil está passando por uma situação muito delicada, muito difícil com esse governo que está aí. Mas eles tapam, colocam aquele negócio que coloca no cavalo, né? E eles fingem que não está nem aí. Como o presidente. Entendeu? Como os presidentes que eles ajudaram a eleger. Porque Campos tem muito bolsominions. E eu sei que muita gente que aluga a casa é bolsominion. E eles querem acompanhar o presidente deles. Só que o presidente lá em Brasília está cagando e andando para eles. Quem vai ficar com o imóvel fechado vai ser eles. Quem vai ficar pagando água e luz vai ser eles.
Quem vai ter que fazer reforma na casa? Porque a casa vai ficar fechada, vai ter infiltração, problemas elétricos, vai ser eles. Eles que vão se fuder. Eu e Márcio nós vamos conseguir uma casa, porque Campos é muito grande, entendeu? Nós vamos conseguir uma casa. Agora, nós não podemos, nem eu nem Márcio, submeter a caprichos de proprietários. Eu e Márcio não podemos submeter a birras dos proprietários. Porque quem vai pagar o aluguel vai ser eu e Márcio, não vai ser vizinho, não. E para de fazer exigência dizendo que o vizinho vai se incomodar com o animal. Porque quem vai pagar o seu aluguel, proprietário de Campos, vai ser eu e Márcio, inquilino, não o vizinho. Então, não pensa que você é proprietário de Campos, vocês estão com essa bola toda, não. Vocês não estão com essa bola toda. Vocês precisam mais do que a gente para alugar um imóvel, porque vocês precisam do nosso dinheiro. Entendeu? E vocês sabem que é muito difícil conseguir alugar uma casa. E quando vocês alugam, vocês ficam com o cu na mão, fazendo um contrato de 6 meses, com medo do inquilino dar calote. Então, toma cuidado, né? O que vocês fazem com o outro hoje, amanhã vocês recebem em dobro. Então, parem de fazer exigências absurdas, porque Campos dos Goytacazes não é São Paulo. Campos dos Goytacazes não é uma ilha grega, não é Cancún, no México, não é uma Ibiza na Itália, entendeu? Campos dos Goytacazes é uma cidade provinciana, é uma cidade que o comércio vive do dinheiro da prefeitura. O comércio central de Campos dos Goytacazes, que nem comércio nem direito, vive do dinheiro dos servidores da prefeitura. Então, parem de ser snobs, parem de ser nojentos, porque vocês precisam do nosso dinheiro como inquilino. Então, na lei é bem clara, direitos e deveres. O direito que vocês têm de imóvel, e o meu dever de pagar e honrar o aluguel e as suas taxas. E também vocês têm o direito e o dever também de fazer os reparos na casa. Entendeu? E parar de fazer essas exigências absurdas. Como se você estivesse alugando uma casa no Ibiza ou nas Ilhas Gregas. Por favor, uma cidadezinha que não há muito tempo atrás não tinha nem luz elétrica, uma cidadezinha onde as pessoas ainda tem gente, onde tem gente andando de carroça, uma cidadezinha onde tem lugares que a pobreza é extrema aqui nos bairros de Campos. Esse povinho, só porque tem 2 casas, ou 3 casas, quer se achar o ó do Borogodó, vai se lascar para lá, entendeu? Eu tenho dinheiro, que graças a Deus, meu benefício, para poder pagar, entendeu? Se a sua casa não quer alugar a sua casa para mim, foda-se, eu arrumo outro. Mas não pensa que sua casa é a última casa do bairro ou a última casa de Campos, não, porque Campos, é muito grande, tem muita casa. Uma hora eu vou batendo na tecla, eu vou conseguir. Eu sou muito determinado. Eu deixo vocês agora com o Márcio, para dar o depoimento dele sobre essa questão do grande desafio de alugar uma casa em Campos. Tá? Beijo, fique com Deus. Não, essa é diferente. Boa tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que o respeito ele tem que ser mútuo. Ele tem que partir de nós para os proprietários e dos proprietários para nós. O que na realidade nós somos na linguagem antiga? Inquilinos. E o que eles são? Proprietários. Na linguagem atual, locador e locatário. Eu não sei se Campos ou o mercado imobiliário de Campos está sabendo que foi criada nessa semana que passou uma nova sigla para medição e aumento dos aluguéis pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, que é o IBVAR, né? O IBVAR é uma sigla que vai substituir o NPC. O IBVAR ele vai trabalhar de acordo com a situação que o país e que o mercado está enfrentando. Vejam bem o exemplo. Pelo NPC, seriam 15% agora o aumento, né? E já o IBVAR está dando 5,06%. Por quê? Porque a situação do país
de acordo com a inflação, de acordo com a baixa do PIB, e de toda essa economia devastadora com o pobre, com aquele que ganha um salário e precisa agradecer pelo aquele salário e ter que viver sob, como se diz assim, a regência, né, de um país no qual não tem o menor respeito pela gente, né, enquanto pobre. E a gente não está aqui para fazer campanha política para ninguém, mas a gente está aqui para falar o seguinte, para falar que o Brasil ele não é mais um Brasil com B, ele não é um Brasil com S, ele é um Brasil com Z, né? Ele é um Brasil com Z, ele é um Brasil do zero, né? Ele é um Brasil zero. Eu sei que talvez as nossas, essa live, talvez ela não seja muito assistida e talvez o vídeo não, porque nós fazemos parte de uma cidade, de uma sociedade, Campos dos Goytacazes, uma cidade na qual ela segue muito a polarização do atual governo, né? Mas é só eles quem perdem com isso, porque não é só nós que falamos, é o Brasil inteiro, são todas as mídias, né? De uma língua só. Agora, infelizmente, ou felizmente, o dinheiro é meu, o dinheiro é do Thiago, e a gente paga quem a gente quiser. Agora, a pessoa na qual a gente está alugando a casa merece muito mais R$ 500 do que um que está com a casinha toda maravilhosa. Sabe por causa de quê? Porque pelo menos ela não me impediu de que eu trouxesse os meus cachorros, de que eu pudesse exercer o direito da minha religião, que nós vivemos num estado laico, né? E eu sou da Umbanda, e eu pudesse acender os meus incensos, eu pudesse ouvir os meus pontos de Umbanda no meu celular, sem que eu fosse criticado. E, além do mais, sabe o que acontece? Graças a Deus, hoje, eu tenho uma coisa que a maioria dos proprietários gostam muito, dinheiro. Só que eu não vou sustentar proprietário que perdeu a renda com o governo atual. Porque a maioria dos proprietários, eles, quando tinham o governo do PT, né, já tendo que falar isso, porque foi o governo anterior, eles ganhavam horrores, né? Todo mundo tinha uma renda muito boa, então o aluguel era uma coisa que valia muito. Mas hoje em dia o aluguel pode não valer muito, mas eu não vou ser complementador de renda para ninguém, dinheiro de doença. O meu dinheiro é de doença, sabe? Olha meu primo aí, que chique. Meu primo sabe muito bem que eu não vim ao mundo a passeio, não. Muito menos eu não deixo que ninguém faça minha cara de passeio também, não, sabe? Eu não sou passeio de beira de estrada, não sou passeio de calçada de ninguém, muito menos de Campos dos Goytacazes, que nem uma assistência técnica da Samsung tem. Vocês acreditam? Campos não tem assistência técnica da Samsung. Se der defeito no meu celular, que é da Samsung, eu tenho que botar dentro de uma caixa e mandar para São Paulo, porque Campos fechou a maioria das assistências técnicas de celulares. A gente está tendo agora uma situação razoável. Por quê? Porque o atual prefeito está tentando... Isso aí. Obrigado, primo. Porque a maioria assim, a gente está tendo uma situação melhorzinha aqui na cidade, porque entrou um cara que tem uma visão de mundo um pouco melhor, que olha mais pelo social, mesmo que esse social pareça populista, mas não é, porque a política do Vladimir Garotinho é uma política mais popular mesmo, é uma coisa povão. Populista é o governo que está aí, né? A gente sabe muito bem. Se quiserem saber o que é populista, vão para o Google, tá? Aperta lá o Google e procura o que é populista, porque eu também não posso ficar dando aula para ninguém, não, porque a minha live não é política, a minha live é política, né? Porque tá reivindicando um aluguel mais em conta, está reivindicando menos restrições para um contrato, é política também. A gente faz política até quando, você sabe, né? Quando a gente vai ao banheiro, a gente faz política também, né? Ou não é? O que a gente faz no banheiro é política. Querendo ou não, né? Vocês veem, eu faço tratamento em uma clínica por uma doença crônica, que agora, mais uma vez, a lei foi sancionada, né? Foi ressancionada, que eu não preciso dizer aquilo que eu tenho. Quem quiser que vá no meu Face, que descubra, se tiver lá algum detalhe lá, associe uma coisa a outra e vê qual é a doença crônica que eu tenho. Aparente, eu posso dizer a vocês que eu tenho uma doença neurológica, neuropatia periférica, uma doença dos nervos periféricos, né?
Estou há 3 anos tentando fazer um exame chamado eletroneuromiografia. Vou tentar agora, né? Já estou com a requisição e tudo. Vou tentar agora fazer num hospital que é colado à clínica onde eu faço tratamento, em Campos. Vamos ver se eu vou conseguir. Senão, a justiça há de, como se diz assim, de tentar para mim, né? Como diz uma grande doutora, Amanda, de Petrópolis, Márcio, vai para a justiça. Remédio na minha clínica, para vocês verem, né? O prefeito até faz uma política boa, mas agora que a gente, com muita reivindicação, está voltando de pirona para a nossa clínica lá, onde eu faço tratamento de doença crônica. Uma sertralina não tem, só tem fluoxetina, não me dou com a fluoxetina, agora vou ser obrigado a comprar sertralina, preciso muito do antidepressivo. Então vocês veem, né? É um absurdo. Quer dizer, essa é a cidade que quer cobrar 600, 700 reais por uma casa. Gente, mas é tão revoltante, sabe? Por isso que o Thiago estava tão meio descontrolado. Porque é tão revoltante a gente ver. Você abre o Marketplace, né? Que para o meu primo, ele, lá em Petrópolis, ele disse que se chama troca-troca, né? Para que não associe uma coisa a outra, por favor. Essa política em Campos de mercado imobiliário que eles querem saber até se você usa calcinha ou cueca. Se você souber que você é homossexual, eles te perguntam, mas você usa calcinha ou usa cueca? Ah, essa pessoa que vai morar com você é caso seu ou é amigo? Ou então, eles já tiram logo a conclusão deles, dizem, deve ser caso, eu não quero um homossexual morando na minha casa, não. Aí as pessoas dizem, isso é mentira, isso não acontece. Acontece sim. 1 ou 2 proprietários que é legal com a gente. Esse dia mesmo o Thiago teve a oportunidade de conversar com uma senhora e perguntou a ela, mas por causa de que a senhora não quer me alugar a casa? Ela falou, não, meu filho, deixa eu te explicar. É porque a minha casa que está para alugar é na parte de cima. Tem que subir escada e lá o quintal não dá, o terraço não dá para todos os seus cachorrinhos, senão eu até te alugava. Aí, Tiago, nem tudo está perdido, né? Realmente nem tudo está perdido, não. Mas eu posso dizer, nem tudo, mas quase tudo está perdido em Campos, sinceramente. Que cidadezinha é essa? Gente, mas Campos é uma cidade tão provinciana. Me desculpa, não é todo mundo, não. Tem muita gente boa em Campos. Mas, para mim, sabe quem é gente boa em Campos? São as pessoas pobres. Para mim, as pessoas pobres em Campos são as pessoas mais legais da gente se dar. Gente que tem um pouquinho a mais quer levantar o nariz. Gente que conseguiu ter a própria residência e conseguiu alugar 2 ou 3, parece que se sente o dono da cidade de Campos, sabe? Campos, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, não está fácil. Não. Campos não está fácil para a gente. Olha, sei lá. E olha, gente, eu moro no Parque São Benedito aqui, mas vocês têm que ver, fecha tudo. Abre uma loja hoje, amanhã já está fechada, sabe? Porque o próprio povo do bairro não dá valor ao comércio local, vão comprar no comércio do centro, aí o bairro acaba falindo, porque se o comércio local não fatura, ele vai fechar a loja, porque ele precisa faturar, né, para ele poder pagar os impostos e manter a loja aberta e às vezes pagar até um funcionário. As pessoas não entendem que para um comércio de bairro funcionar, ele tem que as pessoas do bairro têm que comprar nele, né? Ou alguma coisinha mesmo para ele poder ter dinheiro para funcionar. Então, quer dizer, Campos falta tudo, né? Falta planejamento. E o atual prefeito ele só está 1 ano no governo só, e o anterior ele praticamente jogou Campos no buraco, né? Campos estava uma cidade que eu nem sei se existia ainda no mapa. Para dizer a verdade a vocês, eu não sei nem se Campos existe no mapa. De vez em quando falam dela aí, mas é para enchente ou então para acúmulo de chuva, vai ser mais de 100 milímetros, 70 milímetros no mês só. Fora disso, aí de vez em quando é que eles falam, né, assim, nas bacias de Campos, né, de petróleo, que estão para as bacias maduras, né, de petróleo, eles estão para poder, de repente, fazer alguns tipos de manejamento lá, remanejamento e voltar a produzir petróleo de novo, tentar extrair alguma coisa a mais. Mas já foi uma cidade que era conhecida como cidade do petróleo, né, mas hoje não é não. Acho que nem de chuvisco é mais, para dizer a verdade. Eu nem sei se ainda existe uma tal de Doces Nolasco, sabe? Que fica ali na rua Rocha Leão, sabe? Ali próximo ao Hospital Ferreira Machado. Ali que as pessoas compravam o tal do chuvisco, que é um doce muito usado em casamentos, em aniversário de 15 anos aqui. É um doce que parece uma gota, é feito com gema de ovo.
sabe? Dá um trabalho danado, mas é caríssimo até. E ele vende as comportas nessa loja chamada Doces Nolasco. Eu não sei se existe, porque com essa pandemia e com tudo que Campos atravessou nos últimos anos, eu acho que, sei lá, nem sei se existe mais. Deixa para lá. Então, meu povo, é isso, sabe? Campos, Campos, Campos. Uma cidade, eu vou dizer uma coisa a vocês, quem pode, cai fora daqui. Porque ou cidadezinha, para a gente não ver futuro. Mas talvez com o prefeito que está aí, o Vladimir Garotinho, pode até ser que a gente tenha. Mas não acredito muito em quanto cidade, não. Porque se o mercado imobiliário não dá oportunidade a uma pessoa que ganha um salário de alugar uma casa, que quer rastrear a vida da outra pessoa que mora junto. Ah, mas isso é a lei. Se mora dois juntos, os dois têm que assinar o contrato. Então eu vou para uma onde não tem que assinar, tá bom? Muito obrigado. Passar bem a todos aos proprietários ou pessoas ligadas a proprietários em Campos que vão ver essa live. Ninguém aqui está aqui para malhar proprietário, mas está aqui para falar, sabe o seguinte? Reivindicação. Acordem enquanto é tempo, porque a hora que vocês ficarem 1 ano, 2 anos com seus imóveis fechados, pelo que eu sei, a Água do Paraíba não dá isenção a ninguém. Mesmo o imóvel fechado tem que pagar 92 e pouco de taxa da inscrição no cadastro, né? Então, que eu saiba, a Água do Paraíba, mesmo a casa fechada, tem que ficar pagando. Então, a casa fechada, todo mês o proprietário tem que pagar 92 e pouco, senão vai indo que ele cai, pá, o nome no SPC, né? Serasa. E a luz, eu acho que também tem que pagar a taxa também mínima, que é 45, senão também, pá, perde o relógio também. Que o relógio não é mais de ninguém, todo mundo habilita um relógio, né? Porque já foi tempo que relógio era da pessoa. Hoje em dia, já há muitos anos, o relógio é habilitação. A Enel habilita a gente. A gente vai lá, pede como se diz assim, uma luz, reivindica a pessoa quer ter uma luz na casa, né? Reivindica um relógio, ela vai habilitar a ter um relógio. É como se fosse uma carteira de habilitação, tá? Você tem o direito de dirigir, como você tem o direito de ter um relógio em casa. É que existem algumas coisas que as pessoas ainda não entendem. Por exemplo, que uma casa fechada, o proprietário tem que pagar todo mês a Água do Paraíba 92,64, 92,64. Mesmo a água fechada, de 0 a 10 mil metros cúbicos, é 92,64, tá bom? A casa fechada, a Enel cobra R$45 mesmo a casa fechada. Então, eles têm 92,64 mais R$45 todo mês para pagar. E fora a rede elétrica que vai começar a dar tilt, ou então a rede de água também vai começar a dar tilt. E fora que existe um lugar aqui em Campos chamado Parque Imperial, onde tem casas muito boas, e eu vi uma reportagem na semana passada no RJ de Campos, na Inter TV de Campos, que as casas no Parque Imperial estavam sendo todas roubadas, porque os proprietários deixam as casas e vão para a praia. Inclusive, casas que estão lá no Parque Imperial para alugar estão sendo ameaçadas das pessoas pularem dentro, mesmo essas casas estando fechadas, né? Mas estejam alugando, a ladroagem está feia, né? Então, quer dizer, deixa a casa fechada, corre o risco de estragar o imóvel e ainda de ser roubado. Isso é muito triste, né? E a gente aí, procurando uma casa para alugar. Mas tudo bem. Como eu sempre digo, está na mão de Deus, Deus sabe tudo, eu não sei de nada. Na hora certa, no momento certo, pode ter certeza, eu estarei encontrando aí uma pessoa que pelo menos tenha um pensamento, ou pelo menos saiba consultar a internet, sabe o que é alugar casa. E esse negócio de calção, aqui em Campos não é calção, aqui é a calça inteira. Porque calção, que eu saiba, desde que eu me conheço por gente, é um short. Mas aqui em Campos ninguém pede calção. Todo mundo pede logo a roupa inteira. Aqui pede logo terno, gravata, meia, cueca, tudo, né? Porque às vezes tem uns que querem 3 calção, né? A pessoa tem que pagar, às vezes, se é 500 aluguel,